Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Santo e louvado é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. A ele a glória, o poder, a majestade, o louvor para todo sempre. Amém, queridos? A paz do Senhor. Nós estamos reunidos aqui esta noite em nome de um homem, mas não um homem deste mundo. Um homem que está acima deste mundo. Um homem que está à destra de Deus e que através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo, é manifestado em nosso meio e sentimos a sua doce presença, e sentimos a comunhão, e sentimos a alegria, e sentimos a graça, e sentimos o renovo, e sentimos a sua presença sendo manifesta em nosso meio. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que a sua presença é real. Nós sabemos que Ele tem algo de especial para nós. Nós sabemos que Ele já está falando conosco. E nós sabemos que estaremos aqui recebendo uma porção vinda dos céus, que estaremos guardando isso em nossas vidas, alimentando-nos da fonte que vem do trono de Deus e do Cordeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meu Senhor, esse lugar está um lugar bom hoje. A presença de Deus está forte aqui. Aleluia. Há um doce Espírito, o Espírito de Deus se manifestando aqui. Eu gostaria de dizer esta noite, e até havia preparado uma mensagem, e poderia até dizer, é uma mensagem simples, mas não há mensagens simples vindas de Deus. Todas as mensagens que Deus dá, elas são tremendas e são complexas e são poderosas. E não se pode dizer que nada que se recebe de Deus é algo simples. Glória a Deus. Que bom você estar aqui esta noite. Que bom estarmos na presença de Deus. Que bom estarmos na presença daquele que tem algo de especial para nós. Abra sua Bíblia. No livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 11. Um texto bastante conhecido de toda a igreja, um acontecimento que muitos já ministraram, já pregaram, falaram muitas vezes a respeito deste assunto. Francamente, eu não me recordo de ter pregado a respeito da ressurreição de Lázaro durante mais de 30 anos de meu ministério. Não que não tenha pregado, mas realmente não me recordo de ter pregado algo sobre a ressurreição de Lázaro. No entanto, o Espírito de Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, e eu gostaria de repartir aquilo que Deus está queimando na minha alma hoje. O tema desta mensagem se chama Senhor, se estivesses aqui. João capítulo 11, verso 1 diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 4: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 8: Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Verso 16: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Verso 21: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 34: E disse: Onde os pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35: Jesus chorou. Verso 39: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Podeis tomar assento, queridos. A palavra de Deus nos conta a história da ressurreição de Lázaro. Nos conta de uma forma com detalhes do que aconteceu naqueles dias. Eu estive orando a Deus e pedindo, Senhor, que eu pudesse por um instante ver o que deu-se naquele dia. Mas o Espírito de Deus me mostrou algo diferente a respeito desta passagem. E as palavras de Marta e Maria parece que saltaram diante de mim, e é por isso que gostaria de focar nesta mensagem esta noite. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Foi isso que ambas disseram em diferentes versículos. Senhor, se estivesses aqui. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava distante de Betânia, aproximadamente 16, 18 quilômetros de distância. E ele estava com uma ameaça de morte, porque os judeus queriam apedrejar a Jesus. Os discípulos não queriam que Jesus voltasse, porque sabiam que eles poderiam ser apedrejados também. A situação não era apenas de um quadro de alguém que ficou enfermo e morreu, mas também que eles corriam risco de vida. Agora Jesus disse algo que nos mostra o quanto ele tem poder sobre todas as coisas. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou quando eu a quiser. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Eu posso dá-la e tomá-la de volta. Os discípulos estavam com medo que, por um instante, os judeus se levantassem e começassem a apedrejar a Jesus e também viessem a apedrejar a ele. A todos eles que estavam juntamente com Jesus naquele dia. No entanto, Jesus mostra de uma forma muito clara que a vida que ele tinha, ninguém, nenhum ser humano poderia tirar sem que ele mesmo viesse autorizar. Eu quero lhes dizer, queridos, não foi Pilatos que tirou a vida de Jesus. Não foi Roma que tirou a vida de Jesus. Não foram soldados romanos que tiraram a vida de Jesus. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus se ele mesmo não quisesse se entregar na cruz do Calvário. Ele decidiu e se entregou, porque ele precisava pagar o preço pela nossa redenção. Ele disse: ninguém a tira de mim. Eu a dou no momento que eu quiser. Agora Marta, quando Jesus retorna então para Betânia, Marta o procura e então diz estas palavras: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então disse: Marta, teu irmão vai ressurgir. E Marta, o que ela fala parece não ter muito sentido, mas quando você estuda um pouquinho mais, você começa a entender o que ela quis realmente dizer. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus diz para ela: Marta, te levanta. Você está na frente daquele que é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus esperou por 4 dias, porque havia um consenso entre os judeus
E às vezes alguém até brinca com isso, porque Jesus demorou tanto, né? Era o amigo dele. Mas na realidade, queridos, nós precisamos entender o que acontecia no aspecto histórico naqueles dias. Os judeus tinham por um consenso que somente depois do terceiro dia é que a alma deixava o corpo do homem. Jesus sabia disso, sabia desse ensinamento, sabia dessa cultura, sabia desse consenso, desse entendimento que os judeus tinham. E ele esperou até o quarto dia para mostrar a glória, o seu poder. Ele volta então para Jerusalém e se encontra com Marta. E o que é interessante, queridos, é que quando Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A grande verdade, queridos, e agora trazendo para os nossos dias, é que quando Jesus está em um lugar, as coisas mudam. Aonde Jesus está, existe vida. Aonde Jesus está, existe paz. Aonde Jesus está, existe alegria. Aonde Jesus está, existe esperança. Aonde Jesus está, existe regozijo. Aonde Jesus está, existe liberdade. Aonde Jesus está, existe cura. Aonde Jesus está, existe poder para a ressurreição de algum morto. Aonde Jesus está, há batismo com o Espírito Santo. Aonde Jesus está, há libertação. Aonde Jesus está, a cura de toda sorte de enfermidade. Ele faz a diferença em qualquer coisa onde ele entra. Senhor, se estivesses aqui, eu quero lhes dizer, queridos, a razão por que muitos casamentos estão terminando em ações de divórcio, porque Jesus já não está mais lá. Há famílias que vivem em guerra, filhos contra pais, pais contra filhos, e é aquela briga de irmãos e ninguém sabe como resolver, porque Jesus já não está mais lá. Porque se Jesus estivesse lá, as coisas seriam diferentes. Há famílias que estão destroçadas porque fecharam as portas para Jesus. Quando o casamento se vai, saiba que Jesus foi expulso primeiro. Quando uma igreja perde a identidade, Jesus já tinha deixado ela há muito tempo. É por isso que muitas igrejas hoje estão fossilizadas no engano do pecado, porque Jesus já não está mais lá. Há pastores que já não têm mais mensagens, porque Jesus já não está mais neles. Há cantores que não têm o que falar, não têm o que cantar, porque Jesus já não reina mais em seus corações. Porque se Jesus estivesse lá, a sua história seria diferente. Senhor, se estivesses aqui, Senhor, se estivesses aqui. Senhor, se estivesses aqui. Jesus é que faz a diferença. Jesus é que faz a diferença numa igreja. Jesus é que faz a diferença numa família. Jesus é que faz diferença no seu lar. É Jesus que faz diferença nos seus negócios. É Jesus que faz diferença no seu trabalho. É Jesus que faz diferença na tua vida às 24 horas do dia. Quer você perceba muitas vezes ou não, Ele é aquele que está te ajudando em todas as coisas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E se Jesus não fizer a diferença, nada mais faz a diferença. Pode ter certeza disso, queridos. Existiram muitos homens com muita influência neste mundo. E ainda existem muitos homens com muita influência neste mundo nos dias de hoje. Homens viveram, passaram, morreram nesse mundo. E fizeram muitas coisas. Colocaram seus nomes na história. Marcaram épocas, gerações. Foram em grandes construções, foram em grandes descobertas, foram em grandes estudos, foram grandes poetas, foram grandes filósofos, foram grandes cientistas, foram homens que o mundo hoje muitas vezes quase se prostra quando você começa a estudar. Pela grandeza, pela sabedoria, pelas descobertas, pela ciência que conseguiram adquirir. Mas nenhum deles pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida.
Nenhum deles tinha esse poder para ressuscitar os mortos. A ciência, com todo o conhecimento que tem, hoje nos dias que nós temos com tanta tecnologia e conhecimento, e tanto aparato tecnológico e tantas coisas que os homens já conseguiram desenvolver, ainda assim não consegue ressuscitar alguém que está há 4 dias morto em uma caverna. Mas Jesus de Nazaré, esse tem o poder para fazer o impossível pela sua vida. Ele faz o impossível por todas as coisas. Ele tem o poder. É difícil para nossa mente conseguir entender isso. Como pode alguém que já está mumificado, uma múmia, todo enrolado em faixas, em ataduras, da cabeça aos pés, ressurgir dentre os mortos? Como pode isso acontecer? Que poder que há em Jesus? Vocês já pararam para pensar no poder que há em Jesus? Já pararam para pensar no poder que há no Deus que nós servimos? Os budistas têm lá o seu Buda, mas nele não há poder. Os muçulmanos estão tentando infiltrar um ensinamento, e eu li isso há poucos dias atrás lá no Brasil. Eles estão tentando infiltrar um ensinamento dizendo que somente Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, negando a autoridade de Jesus, negando o poder de Deus, negando a autoridade de Deus que deu ao seu Filho, negando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas Jesus tem o poder. Jesus tem o poder. Jesus tem o poder. Jesus tem o poder. Quando paramos para pensar aquilo que Jesus é, nós trememos. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Não foi apenas um profeta. Nós olhamos para o passado e olhamos para a vida de Moisés e admiramos como Moisés foi usado por Deus ao ponto de abrir o Mar Vermelho, ao ponto de ver a manifestação da glória de Deus no alto do Sinai, e nós nos maravilhamos com tudo aquilo que Deus fez no deserto enquanto estava conduzindo Israel, e nos maravilhamos com a vida de Moisés, mas Moisés não podia ressuscitar um morto. Olhamos para a vida de Elias e achamos maravilhosa com tantos milagres e feitos com que Deus o usou, mas nem ele pôde ressuscitar um morto há 4 dias como Lázaro estava. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E Jesus, a palavra de Deus nos diz que pediu que o levassem diante daquele túmulo. O conduziram até lá. Quando chegou diante daquele túmulo, a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou. E quando nós pensamos no choro de Jesus, imaginamos que ele chorou porque tinha perdido um amigo, porque Lázaro era um amigo que ele muito amava. Mas no original, quando você estuda um pouco mais o porquê que Jesus chorou, você percebe que ele chorou não no sentimento apenas da perda do amigo, mas ele chorou de indignação e chorou irado contra o pecado e contra a morte que ceifa e separa as vidas humanas. Um cristianismo real que não se incomoda com o pecado não é um cristianismo real. O verdadeiro cristianismo se incomoda com o pecado. Ele fica irado contra o pecado. Fica irado contra as coisas erradas. Jesus, naquele dia, ele ficou irado no seu íntimo, porque ele sabia que nós fomos feitos para viver eternamente. Você sabia que você não foi feito para viver apenas um período de tempo, como nós vivemos aqui sobre a face da terra? Quando Deus fez Adão e Eva e os colocou no paraíso, era para eles viverem para sempre e sempre ali. Deus nos deu como uma roupagem de luz. Era para eles sempre viverem se alimentando da árvore da vida.
Não era para nunca a doença tomar conta. Não era nunca para ninguém ficar enfermo. Não era nunca para alguém morrer. Não era nunca para alguém se arrastar de dor. Não era nunca para ninguém sofrer. Deus fez o homem e a mulher perfeitos. Perfeitos para viverem para sempre. Até hoje os cientistas estudam e não conseguem entender por que o corpo humano envelhece. Por que a pele vai ficando enrugada? Por que os ossos vão definhando? Por que o ser humano vai definhando? Eles não conseguem entender, mas a palavra de Deus nos mostra que isso é por causa do pecado. O homem se afastou de Deus. Ele se afastou daquilo que Deus tinha para ele. E por causa disso, existe hoje uma sentença, é a sentença de morte, porque todo o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus chorou porque estava indignado por causa do pecado, que mata, destrói, separa. E ele então diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Eu quero lhes dizer, queridos, há coisas que cabe a você fazer, que Deus não vai fazer. Eles jamais teriam visto o milagre de Jesus naquele dia se não tivesse obedecido à voz do Mestre e tirado aquela pedra. Há muitos crentes que perdem as bênçãos de Deus porque não fazem o que Deus está mandando. Deus está dizendo para você fazer isso e você diz: não, mas isso é tolo, eu não vou fazer. Mas é justamente aquilo que vai fazer você alcançar a vitória e o milagre de Deus para a tua vida. O impossível de Deus só vem depois que você dá o passo de fé. Escutem-me bem, queridos, não pense que é só os céus batalhando lá na eternidade, não. É você também dando um passo de fé aqui, e então o impossível de Deus vem atrás fazendo milagre. É assim que Deus sempre operou, é assim que Ele opera e continuará operando. Você tem de dar o primeiro passo e confiar nele, e somente nele, e saber que Ele está do teu lado. Não importando se aqueles que vão estar dizendo: olha, estou do teu lado ou estou contra você, porque parece que nos dias de hoje há mais crentes preocupados com os outros do que preocupados em ouvir o que Deus tem para dizer para ele. Ah, não vou mais naquela igreja porque a Suzana não me cumprimentou. O irmão lá não sorriu para mim, não me deu a paz do Senhor. Aquela igreja não tem amor. A igreja da tristeza. Eu não vou mais lá, e Deus está te mandando você ir lá, mas você está querendo ir para o outro lado. Está só olhando o aspecto humano. Ah, aquela irmã lá, ó, toda metida, trocou de vestido, está achando tudo. Que está por cima. O fulano está lá numa beca agora. Parece que tem crente, queridos, que vem à igreja com uma fita métrica para medir as pessoas e uma balança para pesar. Deus está dizendo: tira essa pedra. Tira essa pedra. Tu está com uma pedra no teu olho, está impedindo de ver a glória de Deus. Arranca isso logo da tua vida, para que o milagre de Deus aconteça no teu ser. Jesus disse: tirai a pedra. Marta disse: já cheira mal. Está cheirando mal. Ela estava dizendo: não vamos mexer nisso, isso não tem mais jeito. Está perdido. A situação está perdida, nós já estamos consolados. Nosso irmão morreu. Você não pôde estar aqui, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não mexe com isso, Senhor. Mas Deus, o Espírito Santo, está dizendo o mesmo para você hoje: tira essa pedra.
porque eu quero fazer um milagre na tua vida, mas você precisa tirar isso. Crentes que estão cheios de orgulho de si mesmos e não conseguem mais se submeter à presença do Espírito Santo. Crentes que estão cheios da letra, estão cheios às vezes até de Bíblia, sabe do Gênesis até o Apocalipse, sabe todos os versículos, conhece a palavra de Deus, mas comunhão com Deus não tem mais nenhuma, não sabe o que é chegar à presença de Deus, não sente o Jesus vive real no seu coração, faz tempo que chega ao culto, não consegue dizer um glória a Deus, nem um aleluia, porque a sua vida está completamente seca, fossilizada pelas influências do pecado e das outras vidas. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus Cristo está aqui esta noite, pronto para trazer o teu milagre. Tira esta pedra que está impedindo. Se você não tirar a pedra, não culpe Jesus de não acontecer um milagre na tua vida. Há pessoas que olham para o seu passado e dizem: tantos anos atrás, eu podia ter sido diferente, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas Deus não quis. Será que Deus não quis? Ou você não quis? Queridos, Jesus esperou 4 dias porque sabia do consenso entre os judeus. O Senhor respeita as leis dos homens. Deus respeita as leis dos homens. Ele respeita o consenso. Ele respeita a tua opinião. Ele respeita a tua decisão. Mas quando você ouve a voz de Deus, você deve correr e obedecer. Jesus está dizendo: tire essa pedra. Que pedra é essa que está impedindo o milagre acontecer sobre a tua vida? Que pedra é essa que está impedindo? Há pessoas que fazem tantos projetos na vida. Colocam no papel: eu daqui a 1 ano vou fazer isso, daqui a 2 anos isso, daqui a 3 anos isso. Então em tantos anos vou ser isso e mais isso. Você já se perguntou se Jesus está dentro desses projetos? Se é o plano de Deus para a tua vida? Se é aquilo que realmente Deus quer para você? Queridos, Deus sabe o futuro de cada um de nós. Ele sabe onde você vai estar ano que vem. Ele sabe de onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde você estará. Ele sabe todas as coisas. Se Jesus não voltar, aonde você vai estar daqui a 20 anos. Ele sabe o futuro da tua vida. Eu e você não sabemos, mas Ele conhece tudo isso. Dentro dos teus projetos estão. Jesus está dentro deles. Jesus então chamou. Os discípulos estavam ali perto, estavam perplexos, não sabiam o que ia acontecer. Eles tiraram a pedra. E a palavra de Deus nos diz que Jesus orou. Não porque ele precisava orar naquele momento por si mesmo, mas por causa daquela multidão que ali estava, para crerem que ele era o enviado de Deus. E ele então bradou, e bradou bem alto. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro já estava há 4 dias no paraíso. Eu quero por um instante, rapidamente, encenar isso para você. Estava há 4 dias lá no paraíso. E eu quero que vocês imaginem comigo, por um momento, o que ele estava fazendo lá. Talvez Isaías tenha chegado diante dele e tenha dito: ele é mesmo Jesus, ele é mesmo maravilhoso. Eu profetizei a respeito dele, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo dos homens estará sobre os seus ombros, e o seu reino nunca terá fim. Ele é grandioso mesmo, como disseram. Zé Lázaro com certeza deve ter olhado para Isaías
e deve ter dito para ele: olha, deixa eu te contar um pouco a respeito de Jesus. Ele é muito mais do que isto. Ele fala como ninguém fala, ele ministra como ninguém ministra, ele ensina como ninguém ensina. Certa vez veio os soldados para prender, os soldados enviados pelo rei Herodes, e os soldados voltaram para Herodes dizendo: nós não podemos prendê-lo. E o rei Herodes perguntou: por que vocês não podem prendê-lo? Porque nós nunca vimos alguém como ele, nunca vimos alguém falar como ele, nunca vimos fazer tantos milagres como ele. Abraão talvez se aproxime juntamente de Lázaro. Moisés chega perto e diz: ele é mesmo o Messias. Sim, ele é o Messias, ele é o enviado do Pai, ele está fazendo a missão, ele está abrindo a porta para que os homens tenham livre acesso a Deus. Aleluia! Eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de Maomé, não estou falando de Alá, eu estou falando do Redentor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre milhares, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu estou falando do campeão dos campeões, estou falando do Rei do universo. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Lázaro então ouviu a voz daquele que fez o mundo lá no paraíso e disse então a Isaías, e talvez Jeremias, e talvez Elias e Ezequiel e Daniel, e disse: olha, eu vou ter que ir nesse momento, ele está me chamando, eu vou voltar no futuro, mas agora eu preciso ir ter com ele, porque ele está me chamando. Aleluia, glória. Ele que faz o milagre, ele que faz o milagre. Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro naquele dia que a trombeta soar. Escutem-me, queridos, não importa o que esse mundo diga, não importa o que façam, os cemitérios. Meu pai, essa semana fez 10 anos que ele foi sepultado ali no cemitério Jardim da Saudade, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. 10 anos. Aquela sepultura será aberta, mas não pelas mãos dos homens, mas pelo poder de Deus. Naquele dia glorioso, e ouvi da voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, para estarmos para sempre e sempre com o Senhor. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esta madrugada eu acordei, o Espírito de Deus falava no meu coração: apressa-te, não há mais tempo, não há mais tempo. O sol já está descendo nesse velho mundo, queridos. Os ruídos do Armagedon já se pode ouvir no horizonte. A grande tribulação está vindo, o anticristo está para surgir. Mas antes disso, ele vai voltar para buscar os seus remidos. Ele vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada pelo sangue do Cordeiro. Vamos nos colocar de pé, queridos. Curve a tua cabeça e feche teus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor, e reverenciamos o teu nome. Sabemos, meu Deus, que tu estás aqui com poder e glória. Tu tens falado, ó Deus, aos corações. Perdoa-me, Senhor Deus, da minha fraqueza, se não consegui expressar, ó Deus, toda a tua grandeza, porque não há homem, ó Deus,
que possa dizer quão grande Tu és. Opera, Espírito Santo de Deus, nesta hora. E traga, meu Deus, aquelas vidas que Tu tens um milagre a fazer aqui esta noite. No nome de Jesus. Aqueles que desejam um milagre da parte de Deus, que creem que o Senhor pode abrir portas do impossível e que você está precisando de um milagre, sai rapidamente do teu lugar e venha à frente. Todo aquele que está precisando de um milagre, eu não estou dizendo para aquilo que é possível, eu estou dizendo para aquilo que é impossível. Há coisas que cabe a você fazer e você vai tomar a posição agora. E está dizendo: Senhor, eu estou indo à frente, eu estou tirando a pedra. É o que eu posso fazer. É só o que eu posso fazer. Eu só posso tirar a pedra. Eu não posso ressuscitar aquele que está morto, mas eu posso tirar a pedra. É tudo quanto Deus e o Espírito Santo querem de você esta noite. Que você tome uma posição e tire esse empecilho, tire essa dúvida, tire essa insensatez, tire essa visão errada que você está tendo. É noite de vitória para ti, é noite de vitória para ti, é noite de vitória para ti. Se você precisa de um milagre vindo da parte de Deus, o Senhor está pronto para te dar aqui hoje. Sai do teu lugar e vem à frente, por favor. Eu gostaria, antes de orar por esses que já estão aqui à frente, eu gostaria de saber se há alguém aqui que não é crente, que não é evangélico e gostaria de aceitar a Cristo como Salvador. Erga bem alto a sua mão, por favor. Se há alguém aqui que não é crente, não é evangélico, erga bem alto a sua mão. Nós queremos orar por você. Se há alguém que é crente, não é crente, que não é evangélico e deseja oração, levante bem alto a sua mão, por favor, onde você estiver. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais que precisa de um milagre? Sai do teu lugar e vem à frente. Sai do teu lugar e vem à frente. Só Ele que pode ressuscitar. Só Ele que pode fazer a diferença. Eu vou pedir aos ministros que estão aqui comigo que desçam ali embaixo e me ajudem orando pelas pessoas ali embaixo. Por favor. Oh, Espírito Santo de Deus, quebra barreiras aqui esta noite. Eu clamo a Ti no nome de Jesus. Pai, eu te peço no nome de Jesus nesta hora, Senhor. Faz um milagre sobre estas vidas. Pai, há vidas, ó Deus, que estão destruídas, Senhor, pelo engano do pecado. Há vidas, meu Deus, que estão sofrendo enfermidades. Há vidas, meu Deus, que estão sofrendo, Senhor, opressões. Há vidas